bardo serviu numa missão. O geral de Rivia surgiu esta canção. Lutou o lobo branco contra um diabo astuto. Seus soldados elfos com cascos pisaram tudo, vieram me pegar, puderam me enganar, até meu alaúde. Aconteceu alguma coisa aqui. Ih, falhou. Acabou a pilha. Acabou a pilha. Acabou a pilha do alaúde. Ah, então a gente vai ter que falar no vídeo, não vai ter jeito, vamos ter que... Vai ter que falar. Deixa os instrumentos. Pessoal, bem-vindo a mais um SpadaCast! Dessa vez o nosso BardoCast. Não vamos falar de espada hoje, vamos falar só de música. Pera, deixa eu guardar isso aqui. Pra que você trouxe essa porcaria pra cá? É percussão? Você vai pandeirar com isso? Bom, espadas são melhores do que alabardas, né? Você tem certeza que você quer falar isso pra mim hoje? Eita. Eu vou cantar uma musiquinha que possa facilitar. Bom, o pessoal já tá muito bagunça aí, vamos falar com o pessoal, né? Então, como vocês podem ver, a gente tá hoje com um convidado que vocês nunca viram, Leonardo Tardivo! Tá, ele não é mais convidado, né? Equipe. Pronto, agora eu sou outra pessoa. Leonardo Bardivo. De bardo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre The Witcher, bater um papo aí sobre The Witcher, né? Porque já tá saindo a série, aí a segunda temporada. Se bem que foi sacanagem, né? Vai lançar junto com Homem-Aranha. Será que a galera vai assistir The Witcher mesmo? Cara, eu acho que como são plataformas distintas... Não, sim, mas eu acho que cabe. E se tiver 3 Tobey Maguire... aí The Witcher vai roubar a cena. Vai bombar mais só de raiva. É verdade. Então, pessoal, quem protesta aí, vocês verem que é 3 Tobey Maguire, não, 3 Tom Holland, né? 3 Tom Holland, verdade. Se tiver 3 Tom Holland e no Homem-Aranha, pessoal, por 3 Tobey Maguire, a gente não gasta dinheiro com cinema e fica assistindo The Witcher mesmo, que é mais sucesso. Se for o Maguire, aí vai ser sucesso. Aí ia ser mais sucesso do que com os 3 diferentes, né? Só com ele. Olha lá, então. Vai lembrar que The Witcher, então, tem um seriado, mas ele veio primeiramente do livro, né? E o livro que deu origem aos jogos. E os jogos, na verdade, que fez a divulgação do The Witcher. Né? Por mais que tivesse o livro, né? Não tinha tanto público quanto o depois que lançou os jogos, né? Exatamente. Tanto que quando eu conheci The Witcher foi por jogos, né? Vocês também, eu acho, não. Sim. Cara, eu fui pela série. Foi pela série mesmo. Eu cheguei por último. Eu sabia que existia o jogo, mas eu nunca tinha jogado e... indiferente pra mim, né? Eu não joguei também, mas eu conhecia, né, o jogo. Eu como jogador, nossa, todo mundo fala The Witcher 3, Wild Hunt, não sei o que e tal. Aí eu falei, pô, estão lançando os livros, né? Falei, vou comprar o livro, né? Eu nem tinha comprado o jogo, nada. Gostei demais dos livros. Aí depois comprei os jogos. Uhum. E depois assisti a série. Quantos livros são, você sabe? 8. 8. E os jogos, eles não acompanham a cronologia dos livros, né? Na verdade, assim, os jogos, eu vou falar do 3, tá? Uhum. Do 2 e do 3, porque o 1 eu tentei jogar, é muito ruim, a jogabilidade é muito a galera fala que o 1 é bem ruim perto do 2. O 2 né? a jogabilidade é boa já, só os gráficos, assim, a cara do gelo é muito feia, parece um rato. Assim, muito estranho. Aí o 3 pra consagrar. Que ele foi encorpando conforme foi treinando de um jogo pro outro, pô. Ele era Mas- magrinho, foi ficando monstrão pro último, ele tava insano. Foi ganhando sucesso também. aí George Trincadão. a história do livro 2 aparentemente se passa depois do 8º livro. Eita. Ele meio que esquece as coisas que aconteceram no passado. Ele tem uma amnésia, ele tá lá junto com a atriz, mas ele esquece tudo que ele viveu, assim, porque é um evento que acontece no livro 8, que ele acaba se ferindo gravemente, aí ele e a Ciri tem que sumir, vai junto com a Yennefer, eles somem, e daí de repente ele tem essa amnésia e ele acorda lá no não sei do 1, tá, pessoal? Daí ele acorda lá no 2, ele tendo essa amnésia que ele não lembra dos fatos que aconteceram anteriormente, algumas coisas de flash. Tenho que jogar mais o jogo a fundo, porque eu acho que ele vai relembrar das coisas que aconteceu. Mas daí segue, sabe? Daí você termina Mas o o livro, terceiro- você fala, pô, você vai ver depois aí do que Entendi. acontece no livro. Isso Então que é legal. o terceiro segue a cronologia do 2 ou não?
Ele vai continuar na mesma linha. Então é mais ou menos, você lê os livros, aí você joga o jogo, 2 ou 3 O 2 e ou vai 3, seguindo. E a animação é prequel dos livros, né? A animação que lançou o filmezinho animado É aquele animação do... Como chama a história do lobo? A Lenda do Lobo. Isso, A Lenda aquilo do lá Lobo. conta do velhão, né? O Lobo Branco primeiro lá. Aham. Daí depois desses, por causa de ter destruído lá o laboratório, não tem mais Witchers, né? É a história do mestre e do Geralt, né? A Seria história do esse Mestre prequel. Geralt. E daí então, cronologicamente, o filme, né, a animação, seria a coisa mais antiga, então. Isso. É a animação, aí O livro e a série falam bem parecido. o livro e os jogos. Mas no caso, o livro, você falou que a série é junto, então? Mas na verdade, assim, a série, ela mistura 3 faixas temporais, né? Então você tem coisa que tá na primeira temporada da série que tá no livro 1, que é a certo. parte do Geralt mesmo. Que é antes dele... Uma das Dele- reclamações que o pessoal teve é Pegar o James da justamente surpresa. por causa desses pulos que tem entre Exa- passado e futuro e você às vezes fica perdido. Fica perdido. Nem saber o que... Mas Olha, aconteceu isso, daí agora tá lá... Eu que não li o livro e não joguei os jogos, eu achei muito legal isso na série. Você perceber que passou o tempo, você não sabia. Entendi. E é interessante porque você fica vendo aquela rainha, é ela que acho que é um padrão de tempo. Porque no começo ela tem um relacionamento lá com o cara dela, ela tem uma filha já crescida. Depois vai aparecendo assim, momentos que ela não tem a filha e o relacionamento com o cara ali ainda não está desenvolvido. E aí você fica, ué, o que tá acontecendo? Isso É mesmo. bacana você perceber a noção de espaço e tempo. No livro eles têm a mistura de capítulo com a temporalidade, né? Então tem a história principal rolando e você tem os capítulos intermediários mais curtos que são fora dessa linha cronológica, Sim. né? Uma coisa que o autor faz muito bem é esses saltos, né? E não basta só nisso. Depois que a Ciri ela consegue ter poder, os poderes dela, que ela é um fenômeno, aquela menina lá, ela começa a viajar mundos. Ela visita o nosso mundo, a nossa realidade, ela vai na realidade do rei Arthur, então ela começa a saltar. Ela salta Olha os pro spoilers futuro aí, do próprio mundo dela. Ela salta pro passado, então, e você fica assim totalmente perdido, porque cada hora você não sabe onde que ela tá. Então, falando no Rei Arthur, mas a história não é essa, não é a galera do universo do Rei Arthur e que veio parar no mundo The Witcher, quando todos os mundos, parece que eles... Pelo que eu vi a história lá, parece que os mundos, eles... Não é que eles colidiram, os universos meio que se encontraram, aí nesse padrão, os humanos acabaram para aquele mundo, os monstros também. Tanto que os monstros não são daquele Na verdade, planeta. o Mephisto começou a causar um problema no multiverso. Não, é porque quando eu tava vendo a história do The Witcher, tava lendo, eu percebi que parecia muito a história do GURPS Fantasy. Que é a mesma coisa do mundo de Mirth. Que todo mundo veio de fora porque os universos meio que se colidiram assim. O pessoal, tanto que os humanos não são de lá, eles foram lá e colonizaram, né? Lá, como o Avalon serve, é meio uma espécie de portal, né, de mundos ali na realidade. Na história do Rei Arthur, né? É no mesmo lugar, tanto é que eles, o primeiro nome que eles dão pra ela é a Senhora do Lago, porque eles acham que ela fez esse cruzamento do portal, né? A Ciri? De Avalon, a Ciri. Ah, que legal. A Ciri Então ela é uma Senhora do Lago bem melhor do que a última série Senhora do Lago do Netflix, que é uma série bem ruim. Você já deve ter assistido, né? Eu achei legal, cara. Assistiu legal? Eu falar fiquei que eu decepcionado. Não, esperava-se mais? Esperava, mas pô, maneira. Tanta coisa ruim que eu assisto aí, pô, essa série eu assisti até o final. Comparado com a série do Rei Arthur, eu esqueci o nome do ator, cara. Tem uma série do Rei Arthur já... Tem do Merlin. Tem do lá Merlin, de 2000... As Aventuras de Merlin, né? Acho que tem um filme lá, uma série lá de 2009, 2010, se não me engano, do Rei Arthur, que é muito ruim, cara. Né? É, É o Loki ele do mesmo. Vikings, Nossa, imagina. Eu não assisti, mas imagina o cara, né? eu acho que mitologia medieval hoje é muito difícil a gente fugir de colisão dessas referências de outros mundos, que a gente vai ter os marcos, né? Uma que é as Brumas de Avalon, que vai da Zimmermann, né? Que vai dar todo um norte com a visão da Morgana, inclusive, que é uma coisa inovadora, né? A Sim, protagonista visão feminina. feminina. E a gente vai ter o Tolkien, que vai ser a base hoje da mitologia fantástica no geral, né? Dificilmente vai pegar um autor e vai fugir muito de Senhor dos Anéis. Porque, pô, você vai ter elfos, você vai o ter... Tolkien basicamente criou a base, né? Ele é... Eu vejo ele como um divisor de água, assim, do que juntou do imaginário medieval
e formulou um padrão de literatura a ser seguido. Sim, Né? E aí entra a questão, do lado tem elfo, tem a magia, que é um negócio meio... não é explícito, né? Não é uma coisa muito clara, né? Como é, por exemplo, no Harry Potter, que você tem... A magia é aquilo, e tem tal e tal jeito, e poção, e varinha, Sim. né? Uma uma coisa magia que sempre... já estabelecida, né? Agora, de onde eu... Quando tem magia, tem dragão. Agora eu lembro eu- do Tolkien. E no The Witcher tem dragão? Tem. Tem. É lá. Tem. É lá, padrão. Só do- que o The Witcher nos livros, ele puxa muito também, né? Além desse imaginário fantástico Tolkien Dumas, ele puxa muito dos contos de fada, que é a base do imaginário medieval fantástico, né? E uma coisa que eu gosto também é que ele puxa muito principalmente a questão de monstros assim, da cultura eslava, sabe? Lá da Polônia, dos eslavos ali. Tem muita coisa que ele puxa, inclusive os nomes, né? É muito característico, mas são criaturas assim que não é assim no nosso ocidental aqui, nem na mitologia tolkiana a gente vê. Não tem essa Então, pererê. umas coisas muito... Pode inclusive, aparecer. Seria legal, hein? Pelo fato de eu não conhecer essas criaturas, eu fui até procurar para tentar imaginar, para ver visualmente o que era uma criatura. E no jogo tem, né? Porque tem umas criaturas lá que é difícil de você imaginar. Aí você vê no do jogo, você torna mais palpável para ver. O imaginário medieval, quando era passado isso dentro dos feudos, ele tinha dois grandes objetivos. Um que era a domesticação do povo para não fugir do feudo, ter o medo, e o outro que é a reverência aos nobres, né, aos cavaleiros. Então eles vão ter sempre a figura do príncipe encantado, do cavaleiro que vai chegar e salvar, que era para ter esse respeito com a nobreza, que é a nobreza que viria para fazer uma salvação de monstros e tudo mais. Você colocando a nobreza como uma divindade, né? Ser escolhido por Deus, né? Aquela coisa toda religiosa junto com o mito, né? Aí faz sentido você querer ser servo dele, porque você sabe, né? Tem monstros, né? Sim, né? Tem dragões, digamos assim. Os dragões, muita gente às vezes eu sei que na Idade Média fazia um paralelo com dragões com o inferno. Os dragões eram criaturas do inferno. Tem algumas referências, se vocês procurarem sobre isso. E então o nobre como sendo um santo, né? Até tem aquela ideia, né, do São Jorge derrotando um dragão, né? É um lança, exemplo né, disso, inclusive, né? com lança, que é uma arma boa, né? Não é com espada. Não é espada. Depende da referência. A espada de São Jorge é plantinha, que ele matou o dragão é com a lança. O Harry Potter derrota o basilisco com uma espada. Ah, mas aí você tá... A espada era do... mas tem um detalhe, a espada era do Gryffindor, que era leão, então faz jus, né, Léo? Cara. Aí como tinha a base de leão... Por que me fala Harry Potter? Deixar o pessoal bravo, às vezes tem fã de The Witcher que não gosta do Harry Potter, vai saber, né? Se bem que eu acho difícil, né? Porque são dois assuntos assim tão diferentes, mas são do mesmo nicho. Eu acho que como né? o tempo Magia, do Harry Potter espadas, foi outro, né? né? A ascensão de Harry Potter foi quando hoje o fã de The Witcher mais novo assistia e curtia Harry Potter, provavelmente, né? Acho que provavelmente. A gente rixa... tá chutando, galera, não vai dar dislike aí, tá? A gente sabe que tem eu acho pessoas que diferentes. existia uma treta já da galera mais sabe o madura Como que tá falando, pô? dos anos 2000, né? Que era a questão do Senhor dos Anéis com Harry Potter. Isso aí eu lembro que tinha umas treta na internet, porque era a galera mais velha que curtia Senhor dos Anéis e Harry Potter era coisa mais de criança. Mas Harry Potter e Senhor dos Anéis basicamente foram lançados quase juntos. Foi bem simultâneo. Então lá valia a pena. Agora hoje que The Witcher é mais atemporal. Eu acho que a galera que curte The Witcher... É legal que é a escadinha, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter, Game of Thrones e The Witcher. Né? Inclusive eu tinha acho que falado isso no filme do vídeo do Gavião Arqueiro, né? Que 2022 a gente tá com a expectativa que seja o ano medieval. Porque vai começar o ano já, todo mundo tá sido The Witcher. Aí vai vir o Senhor dos Anéis, vai vir os Targaryen lá do Game of Thrones, mas eu acho que o Game of Thrones vai vir primeiro antes do Senhor dos Anéis. Acho que o Senhor dos Anéis é o final, né? E quem sabe Crônicas Saxônicas, né? Que tá parado. A gente não sabe se tá tendo gravação não, porque é bem misterioso ali, né? Quando lança, né? Daí eles vêm. Mas Crônicas Saxônicas é muito bom também. O Vikings parece que vai ter outro, né? Valhalla, né? Valhalla ou Ragnarok, como é que vai ser o nome? Acho que Valhalla, acho. Que é a continuação da série, mas... Isso. Que a série acabou no suspense de um dos filhos do Ragnar aqui na América, né? Que de fato é base histórica, né? Os vikings chegaram antes para explorar território aqui, encontraram com os indígenas antes.
O Sem Osso, ele teve fim na série? Não, né? Não sei. Eu não lembro do Eu não último... acompanhei os vídeos. Ah, você não pegou o Vic? Você assistiu, Raul? Ah, mano, o Vikings é um problema. É que você fica brigando que os caras não viviam na mesma época e fica hateando, né? Não é esse caso, não. É o caso, por exemplo, como eu sou professor de esgrima histórica, né? O Vikings, nossa, mano, é muito contra a história, contra a roupa dos caras errada, a armadura, o estilo de luta. Nossa, tem muita coisa errada. Aí o que acontece? O pessoal vem aqui com ideias erradas sobre Vikings, né? Inclusive, quando eu fui na Vila Viking, aqui no Brasil, né? Vila Viking Brasil, eu lembro que o pessoal até perguntei isso. E aí, o que vocês acham da série? Todo mundo ali ficou bravo. Não teve quase nenhum ali que gostava. E a maioria deles preferiam outras séries, inclusive. Por exemplo, o Norseman, que é uma série de comédia, eles gostam mais porque é mais apurado historicamente do que o Vikings, né? Vikings é bem viajado, pra falar a verdade pra vocês. Tá? É bem mais fantasiosa, né? É que ele dá uma impressão de inspirado em fatos reais, né? Não, eles pegam personagens históricos e faz uma misturada ali muito louca. É a mesma coisa que fazer... É uma coisa que fazer uma história sobre a história do Brasil e juntar a Dilma com o Pedro Álvares Cabral e Dom Pedro, tudo na mesma época, sabe? Não faz sentido, né? Mas a gente tá fugindo um pouco do tema, né? Vamos falar de The Witcher. Bom, já que The Witcher tava falando sobre a questão histórica, né? Eu já vi muita gente me perguntando isso, viu? O The Witcher tem lutas históricas, tem alguns duelos que são reais ou não. A galera que mais eu vejo a galera criticando é o fato dele colocar a mão na lâmina, né? Bom, vamos já falando disso então. Pode pôr a mão na lâmina? Então, a lâmina da espada, vale lembrar que uma espada normalmente, tá, uma espada longa como essa, né, em cruz, geralmente do meio da espada para cima, né, até o cabo, ela vai ser cega, ela vai ter fio só embaixo, né? Porque aqui essa parte que você não usa para bater, né? Inclusive, toda a arma de lâmina, até facas, né, ela vai ter o ricaço, que o ricaço é a base da lâmina até o cabo. Então essa parte aqui do ricaço da espada sempre vai ser cega. Inclusive você faz aqui um triângulo, né? Essa parte aqui é fisicamente impossível você bater, né? Você fazer um golpe, né? Nessa parte da espada, né? Com o ricaço. Então essa parte aqui as pessoas seguravam mesmo, sim. Tá? Na parte de fio, sim, tem gente que está segura em combate, tá? Mas aí tem algumas regrinhas. Normalmente a pessoa vai usar luva. No caso, ele tava sem luva. Sim, tem gente que acaba segurando sem luva. Só que daí, o padrão para segurar a lâmina sem luva, você usa parte da sua mão na chapa para borda, o fio não pegar na sua pele, tá? Mas claro, é perigoso? Claro que é, né? Ainda mais numa luta, né? Porque a luta é caótica, né? Não é igual um treinamento. Então o que ele fez é perigoso? Mas é histórico? É também, tá? Então é normal você ver algumas vezes lutas que a galera segura aqui. Inclusive no estilo italiano tem o padrão que chama mezza espada, que é segurar exatamente no meio, que é onde começa o fio, né? O fio, lembra que eu falei que é do meio pra ponta? Então a gente segura mais ou menos por aí, tá? Mas em questão de estilo de luta, o pessoal já me falou o seguinte: o The Witcher é baseado no alemão. Cara, eu via lutas do jogo e via a série, né? Não dá pra identificar muito estilo alemão ali, não. Na verdade, não dá pra identificar estilo próprio de luta. Aquilo é uma luta cinematográfica. Você percebe que o jeito que o Geralt age é pra ficar legal pra câmera, tá? Então, tem alguma coisa ou outra ali que funcionaria na vida real? Tem. Mas não é uma luta coreografada por um esgrimista histórico, tá? Seria uma coisa diferente. Inclusive você tava falando de ficar girando lá na cena do salão, né? Eu falei que ele tá usando o estilo Obi-Wan Kenobi na cena do salão do... Girar a espada, tanto pelo corpo ou em volta, tem muitos estilos de luta que fazem isso sim também. Inclusive estilo português, né? Com a uso da montante, eles fazem esse giro, tá? Para lutar, principalmente quando você tá cercado, né? Inclusive uma regra bem estranha que eles fazem em filme, quando ficar cercado, né, as pessoas geralmente formam bolinhas assim, né, para se defender. Isso daí na vida real, né, é morte certa. É morte certa, né? O ideal é que você se mexa, né? Inclusive assim, até dando um ponto a mais assim pro filme, né? Eles tentam fazer coisas fisicamente possíveis, né? Como você vê lá no livro, ele fica dando piruleta no ar, dando mortal. Isso na série, pelo menos, a gente não viu em coisas assim, nossa, o cara deu uma piruleta no ar, fez não sei o que. Eles
Até contra as criaturas, isso, né, as lutas que ele tem contra os monstros na série é muito mais pé no chão do que... Isso, Na série ele não demonstra ter uma agilidade sobre mas ele demonstra força. Sim. O jeito que ele rasga as pessoas com a espada passa assim, igual manteiga nas pessoas, né, nas armaduras, né, que demonstra força sobre-humana pelo menos, né. Mas não seria uma força tipo um Superman, seria uma força um pouco mais tipo Viúva Negra, digamos assim, uma força que é humana assim, mas é uma humana muito forte. Uma técnica muito forte. Né? Na cena do salão, a gente até trouxe a Labarda pra falar de um erro de cena, né, que a gente pegou. Vou mostrar aí então, eu de cena. Guarda essa. Levantei não, pra mostrar com a espada. Ah, mostrar com a espada? Levanta aí, tá comendo tempo do vídeo. Aí, não sei se vai dar pra pegar na Pessoal, câmera, vamos abaixar ela pegar aqui. aqui, ó. Essa parte da Labarda, né, na cena, a gente tem essa parte do aço, tanto que é cortado aqui, nessa região aqui, pra o cara usar, esqueci o nome, Ouriço lá, usar como um machado depois, né? Só que se vocês verem na cena, ele bate aqui, né? E o corte acontece aqui. E tanto que não faz muito sentido ele ter cortado aqui, ó, porque olha, veja, vamos ver lá, apoia como se estivesse lutando um com a Labarda. Isso aí se chama Você reflexo estaria retardado. ele estaria segurando, né, nessa parte do cabo, então não faria sentido Cair da minha mão. eu me defender aqui, né, pra segurar. Eu seguraria aqui, ó, né, aqui em cima. Então é uma cena engraçada, se vocês pegarem pra ver a da primeira temporada. Furo de roteiro. Na verdade, são dois erros conceituais nessa cena, né? Um que a Labarda quebra na parte errada, e a outra que o cara que tá de Alabarda perde a luta, né? Isso aí não existe na prática. Você vê que o cara da Alabarda tava ganhando até o Geralt interromper. Ah, precisa pedir a ajuda do amiguinho, verdade. Vou chamar meu amiguinho bruxo pra me ajudar porque eu não vou dar conta. Uma coisa que achei bacana na série a respeito das alabardas é que eles estavam usando alabardas como guardas, né, e não como soldados nas guerras. E era exatamente esse o uso da alabarda. A alabarda tava pra lá defender o castelo, o salão, mas a galera não ia levar num campo de batalha. Eles iam levar lanças, né? Porque a alabarda ela é uma arma que ela serve mais para conter pessoas do que para você fazer formação. Inclusive existe alabardas de formação, por exemplo a halberd mesmo tem formações de halberd de guerra, mas elas não são comuns, digamos assim, nas guerras. Seria mais comum o pique, né? Que a gente pode falar mais aí? A cena do mercado que eu... eu tenho comentado... E no salão também da questão dele tá sem armadura, e os guardas todos de armadura, e eu falei, o cara só ele tá sem armadura ali no meio, né? Você falou, mas justifica parte porque ele é... A armadura, no caso, quanto mais armadura, mais proteção e menos mobilidade, né? Então, no caso, o Geralt estava na vantagem na questão da mobilidade. Tá? Então, pode acontecer lutas de pessoas sem armadura contra pessoas com armadura, existe. Né? Inclusive, os manuais, por exemplo, do Fiore, que é o estilo italiano, ou o livro do Talhofer, que é o estilo alemão, eles mostram pessoas enfrentando, pessoas, sabe, com uma roupa normal, enfrentando um cara de armadura. E o que cada um deve fazer, porque o cara da armadura tem a vantagem da defesa, mas tem a fraqueza da mobilidade, e o outro é o vice-versa. Então cada um usa sua força. Inclusive no Talhofer tem uma técnica aqui que a galera adora criar memes, né? Que é o cara segurando a espada assim, né? Você já viu, né? O cara falando assim, não sei o que eu estou fazendo. Na verdade ele sabe. Ele tá sem armadura para enfrentar um cara de armadura. A lâmina não vai fazer nada no cara de armadura, então o cara improvisou uma picareta aqui para tentar machucar, tá? Essa técnica é histórica e um dos manuais que você pode ver é o do Talhofer, acho que de 1430, se eu não me engano, tá? Finalzinho da Idade Média aí. Eu posso estar errando a data, tá? Mas é por aí. A parte de formação, eu tava falando com o Léo que até onde eu cheguei nos livros, o Léo me falou que depois ele entra, né? É que o Geralt nunca tá nas guerras. Sim. Ele só tira X1 e luta de desvantagem, mas quando é pra ele entrar numa tropa... Conflito maior, né? Ele... É que assim, a própria formação do bruxo, ele não deve se tomar lados, né? Ele tem que ser neutro, ele tem que ser do lado, sempre do lado dos homens, né? Então, tanto é que quando pende os dois lados, elfo e homem, ele vai pender pro lado dos homens. Mas assim, em termos assim, disputa, o cara lá é um tirano, a gente tem que ir lá ajudar lá, Geralt. Ele é assim, não se envolve. Só quando cruza o caminho dele, que realmente não tem como, né? Que é o caso dos Nilfgaardianos estão atravessando uma ponte lá, tá uma tropa de Rivia lá para bater contra,
E ele tá lá no meio lá e ele tem que abrir caminho porque ele precisa ir lá pro lado dos Nilfgaardianos. Aí ele ajuda o pessoal de Rivia e ele é condecorado Cavaleiro de Rivia, porque ele não era, e ele fica conhecido como Geralt de Rivia. Essa parte você não quer spoiler, você vai ler o livro 8 que já tá lá no 8 já, tá? Não, esse aí tá no 7. No 7 aí, dá menos ainda, dá mais tempo. Engraçado, né? Que ajoelhe-se como o Geralt de Rivia e agora você se ergue como... Né? Falando em ler os livros, você tinha falado dos audiobooks. Sim. E aí, pra quem não tem tempo a ler o livro, tem a opção aí de escutar os audiobooks, né? Exatamente. Tem até o 8 já audiobook? Ou... Provavelmente sim. Só procurar, acho que no YouTube deve ter vários, né? A técnica do audiobook, né? Eu comecei a gravar, mas eu não terminei o primeiro livro, né? Mas o ponto não é nem a minha gravação, porque ficou bem ruim, porque eu fico brincando com a voz dos personagens e eu não sou um bom dublador, então ficou zoado, né? Geralt, não sei o que lá. Não, sim. Mas a questão que eu puxei é que eu tava lidando com um aluno particular, né? E ele tinha dislexia, dificuldade de leitura, e eu precisava estimular ele à leitura. Ele já era, inclusive, maior de idade. E aí, eu tentei ler com ele, por exemplo, O Pequeno Príncipe, não fluiu, tentei um outro livro, não fluiu. E aí eu fui no universo dele, né, falei, o que você curte? Né? Não, eu gosto de jogar videogame e tal, mas até eu falei, o que você gosta de jogar no videogame? É FIFA? É Need for Speed? Ele fala, The Witcher. Aí eu falei, pô, cara, então... Eu tava com o livro parado em casa, na fila de leitura, eu antecipei e comecei a ler com ele em aula. E aí nisso o audiobook ajuda, né, porque às vezes você pega um adolescente que curte um game que tem um livro base e que é maneiro, né? Pô, a descrição de luta, as cenas, o humor no livro, que é bem... A questão sentimental também trabalha muito, a questão de perda, né? Então eu consegui fisgar ele. E aí o que eu não consegui ler O Pequeno Príncipe, que é um livro fininho. The Witcher a gente leu em, 4 encontros, a gente passava do horário que a leitura fluía, ele curtia. O intercalar de ler uma parte, eu perguntava dos monstros que ele conhecia do jogo, né? Mas como é que é essa Astrid aqui, né? Não sei o que lá. Ele, não, um monstro assim, assado, né? Então, é uma técnica, você que conhece algum jovem preguiçoso para leitura, se ele curtir game e The Witcher, é uma estratégia legal, você pegar o audiobook e ir acompanhando junto no livro, ou tentar fazer essa leitura em voz alta, porque estimula bastante, e tá fazendo falta hoje em dia. E fica aí a dica então, pessoal. E também é muito maneiro isso daí, né? Que hoje em dia as mídias estão transcendendo o formato, né? Então, por exemplo, que nem World of Warcraft tem a parte que é contada do jogo e tem a parte que é contada só no livro. Então, pra você tem ficar o filme sabendo... do Warcraft. Mas pra você se inteirar realmente do universo, você tem que ler o livro, porque você vai encontrar fragmentos do que acontece no livro no jogo, mas daí você tem que fazer quests, outras coisas. Então é muito maneiro, cara. É uma câmera legal. Vamos encerrar então. Obrigado aí pelo vídeo, pessoal. Espero na próxima. Deixa eu ver. Logo aí vai sair o vídeo do Cobra Kai. E a gente lançou o vídeo aí do Vitor do Metaforando. E eu espero que o Vitor não tenha assistido esse vídeo, porque ele não gosta de The Witcher, né? Ele é famoso por gostar, né? É isso aí. Vamos atrapalhar o Gerald. Vocês sabem que eu tô com uma espada pra bater em vocês agora, né? Dá pra bater nos dois, ó. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa. Valeu.